Bom dia aos ouvintes da Guaíba. Em primeiro lugar, se há alguma pessoa que pode falar bem sobre reforma trabalhista, é o senhor, que teve uma trajetória de vida advogado trabalhista, inclusive do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, passou pelo cargo de ministro do Trabalho e chegou à presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Ministro, qual a sua avaliação a respeito da reforma trabalhista aprovada no Senado a noite passada? É uma grande vitória para o governo Temer, é uma grande vitória para os trabalhadores, é uma grande vitória para o empresariado e para a economia. Não é a reforma ideal, porque a CLT acumula mais de 70 anos de existência e de erros. De sorte que, para uma reforma completa, será necessário muito tempo e muito apoio político. Sim. O presidente Temer apanhou o projeto que foi desenvolvido, foi dilatado pelo deputado Rogério Marinho e aprovado integralmente pela Câmara e pelo Senado. Eu creio que isto sinaliza positivamente para o Brasil e para o exterior. Talvez com isso se readquira uma parte da confiança em realização de investimentos que venham a gerar empregos. Sim. Nós temos aí 14 milhões de desempregados à espera de uma oportunidade que está se retardando muito. É preciso, ou melhor, são necessárias medidas que restabeleçam o equilíbrio entre patrões e empregados, equilíbrio que foi perturbado pelo envelhecimento da legislação e por uma jurisprudência trabalhista completamente desatenta à realidade do mundo contemporâneo. A Justiça do Trabalho deverá se adaptar aos novos tempos e aceitar a reforma, não pode se opor à sua concretização. Ministro, quando o senhor diz que empresários ganham, a gente tem ouvido os empresários dizer que efetivamente o Brasil ganha com essa mudança na legislação, mas o senhor também disse que os trabalhadores ganham. De que forma os trabalhadores ganham? Porque há uma grande reclamação das centrais sindicais, e o senhor já fez até aqui a crítica no final, também de integrantes, por exemplo, da Justiça do Trabalho, dizendo que os trabalhadores só perdem com a reforma aprovada ontem. Quem perde com a reforma aprovada é a OAB, a Ordem dos Advogados, porque nós vamos ter uma diminuição sensível do número de reclamações trabalhistas, que hoje é o principal mercado de trabalho, sobretudo para advogados iniciantes. As centrais sindicais, convenhamos, não representam nada e ninguém. São agrupamentos de pelegos que vivem exclusivamente do imposto sindical e da baderna que promovem nas ruas. Eu não conheço nenhuma medida proposta por central sindical favorável ao desenvolvimento da economia. Quando eu digo que os trabalhadores ganham, é porque o trabalhador não é mantido pela legislação trabalhista. Ele é mantido pelo mercado de trabalho. Quanto mais forte a economia, quanto mais desenvolvida ela for, quanto maior oportunidade de emprego houver, melhor para os trabalhadores. Nós teremos, desde que haja um equilíbrio relativo entre oferta e procura, nós teremos até a possibilidade do aumento do salário real. Hoje, o salário do trabalhador não depende em absolutamente nada da ação sindical. O que a ação sindical provoca é o desestímulo a investimentos geradores de empregos. Daí porque eu concluo que a reforma é boa para trabalhadores, para empregadores
e, sobretudo, para a economia. Ministro, sou estranho, o senhor foi advogado dos sindicatos metalúrgicos no principal momento, que foi a retomada, inclusive, das greves, das grandes greves. O senhor era o advogado dos sindicatos metalúrgicos. Agora o senhor faz essa crítica, inclusive, às centrais sindicais. Eu até imagino que naquela época o senhor estivesse... O sindicato de São Bernardo... Mas no embrião, só para fechar, no embrião das centrais sindicais, que foi ali que iniciaram, né, a retomada das centrais sindicais, a legalização das centrais sindicais. O senhor faz uma crítica hoje dura ao sindicalismo brasileiro. Quem mudou, Almir Pazianotto ou os sindicalistas brasileiros? Não, o que mudou foi a vida. O Almir Pazianotto continua fiel aos seus princípios. Em 1970, eu precedi Lula no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Eu já tinha uma atividade sindical. Tudo que eu devo na vida, fui ministro do Trabalho, ministro do TST, fui deputado, tudo isso eu devo à minha atuação sindical. Mas era uma época em que havia uma forte demanda de mão de obra. O setor industrial, o setor automotivo, estava se expandindo. Hoje nós temos um processo visível e dramático de desindustrialização. O setor que amplia suas atividades é o setor de serviço, não é o setor industrial. O Lula encontrou uma história do sindicalismo que não foi iniciada por ele. O sindicalismo que Lula pegou, que Lula encontrou, era um sindicalismo sobre repressão do regime militar, sem dúvida nenhuma. Eu não me canso e não me nego a elogiar o trabalho de Lula como sindicalista. Ele inaugurou uma nova etapa no sindicalismo e a sua luta foi para que os trabalhadores de São Bernardo, numa época em que a Volkswagen tinha dezenas de milhares de trabalhadores num único estabelecimento, fossem pagos com o reconhecimento àquilo que mereciam. O Lula foi o antipelego. Todas as manifestações de Lula eram contra o peleguismo, contra a Federação dos Metalúrgicos do Estado, contra a CNTI do Ari Campista. E o Lula fundou uma central que na época era única, a CUT, Central Sim. Única dos Trabalhadores. Hoje nós temos 10 ou 12 centrais, todas vivendo de uma parcela do imposto sindical. Como vivem do imposto sindical, 80% dos sindicatos. Hoje nós temos mais de 19 mil entidades sindicais. De sindicatos de trabalhadores nós temos mais de 13 mil, com baixíssima taxa de sindicalização, porque o sindicato foi politizado e se esqueceu da defesa do trabalhador. O que aconteceu foi isso. Eu continuo nas minhas posições. Não é? Houve a mudança, foi na esfera sindical. Uhum. Porque antes de 64, antes que eu vivi, nós tínhamos um sindicalismo ideológico. Hoje nós temos um sindicalismo fisiológico. A diferença é considerável. Nesse caso, o fato do fim do imposto sindical, né, qual é a sua avaliação? Nós teremos a volta desses sindicatos ideológicos, os sindicalistas vão ter que se puxar realmente para nos levar para dentro dos sindicatos de novo, para fazer ações, né, que atraiam, né, aquelas pessoas que trabalham no setor que eles são, que os sindicatos pertencem? Deixa eu lhe contar uma coisa que poucas pessoas sabem. Quem criou a taxa assistencial fui eu, em dissídios coletivos na década de 70. Eu reconhecia que o que os sindicatos recebiam como imposto sindical era pouco e precisavam de dinheiro para se aparelhar, para construir sede, para ter colônia de férias. Então, eu criei. Acontece que a taxa assistencial foi desvirtuada. Hoje há sindicatos que cobram todo mês. E o trabalhador não concorda com isso. Ele às vezes paga mais do que o reajustamento que ele recebeu. Eu quando ministro do Trabalho, eu propus a extinção do imposto sindical, que era a bandeira do Lula em São Bernardo. Eu propus a extinção do imposto sindical em 5 anos, parceladamente,
para que os sindicatos pudessem se adaptar a uma nova realidade. É o único lugar do mundo onde sindicato vive de imposto sindical, de contribuição obrigatória de categoria, que é uma criação da legislação corporativo-fascista de Vargas. Da categoria, quem é sócio e quem não é sócio contribui. Contribui independentemente de ter vontade para contribuir ou de poder contribuir. Eu propus e continuo sustentando isto. Por quê? Porque apesar de todos os pesares, nós não podemos concordar com o desaparecimento repentino da vida sindical. Inicialmente, o governo e as centrais perderiam 20%. Em seguida, as federações e confederações perderiam 20%. E, na sequência, os sindicatos perderiam 20% por ano. Teriam, portanto, condições de se adaptar a uma nova realidade. Eu não sou favorável à retirada abrupta, repentina, imediata, mas é o que está no projeto de lei. Uhum. Bom, da forma como está, o que o senhor prevê, conhecendo o sindicalismo brasileiro, para os próximos anos em termos de sindicatos e de centrais sindicais? Nós teremos aí um enxugamento do número de sindicatos e de centrais sindicais? O ideal seria que houvesse um enxugamento, que houvesse menor número de sindicatos. Vou lhe dar um exemplo, porque é aqui de São Paulo. Aqui, só no Vale do Paraíba, essas cidades aqui do Vale do Paraíba, deve existir uns 6 ou 7 ou 8 sindicatos metalúrgicos, entre São Paulo e Rio. Ora, cada um com a sua diretoria, cada um com a sua orientação, cada um com a sua política. Não é possível, isso não pode dar certo. Porque os sindicatos, eles não têm que atuar contra o microempresário, contra o pequeno empresário. Os sindicatos têm que atuar junto às grandes empresas. Aquelas que têm possibilidade, que têm investimentos, que têm dinheiro, que têm grandes massas de trabalhadores, onde ainda houver. De sorte que um sindicato apenas poderia cobrir, um sindicato de metalúrgicos poderia cobrir todo o estado de São Paulo. Não há necessidade de 50, porque são 50 diretorias vivendo do imposto sindical. É tão fácil entender isso, não é? Sim. Eu entendo que o sindicato deve se reinventar. Eles devem entender que nós vivemos um mundo globalizado, informatizado, onde as disputas, a concorrência entre nações é muito forte. E eles não podem ser um elemento contra o desenvolvimento, contra a nossa indústria. Devem ser favoráveis. Estamos conversando... Porque se a indústria for forte, o trabalhador tem chance de ganhar bom salário. Estamos conversando com Almir Pazianotto, ex-ministro do Trabalho, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, presidiu o TST, foi advogado dos sindicatos metalúrgicos do ABC. O senhor tem conversado com sindicalistas? Quando o senhor coloca essa posição, os sindicalistas entendem esta posição? Alguns entendem, outros não. Alguns entendem, alguns até já estão fazendo um esforço para se adaptar a uma nova realidade. As grandes cúpulas é que não aceitam isso. Porque, como elas não trabalham em fábricas, como elas não têm empregos, como elas vivem de contribuições compulsórias, elas não querem perder essa vantagem, esse benefício. Quem trabalha num lugar, numa fábrica, quem está em contato direto com a economia, que vive os seus problemas, já percebeu que nós não podemos continuar nessa situação de queda permanente, desindustrialização constante, enfraquecimento da economia. Nós não podemos. Há 10 anos atrás, eu falava para empresários do Rio Grande do Sul, num evento que eu fui, 10 ou mais, e eu alertava para essa questão da China. O senhor veja hoje como a nossa economia é ocupada por produtos importados, clandestinamente ou não, porque não temos capacidade de concorrência.
ficamos atrasados, de sorte que ou nós fazemos uma profunda autocrítica, ou o mundo não terá contemplação, o mundo não vai nos ajudar. Nós é que temos que nos ajudar. Certo. Só para fechar uma pergunta de um ouvinte aqui, o João Carlos, é justo que o acordo atinja também os não sindicalizados? É da lei. A lei de Vargas criou a categoria. A categoria toda é representada pelo sindicato nas negociações coletivas, queira ou não. Quem não é membro da categoria, quem não é associado, também não é consultado. Às vezes a ele não interessa aquele acordo. Ele percebe que com aquele reajuste, ele pode perder o emprego. Pode haver um enxugamento na fábrica. Por isso é que a representação dos sindicatos deve ser exclusivamente dos associados. Não pode ser dessa multidão inidentificável, abstrata, chamada categoria. Tá bem. Ministro Almir Pazanotto, obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho aí, obrigado pelas suas observações e análises da Guaíba de Porto Alegre. Eu é que agradeço. Um bom dia a todos os gaúchos. Obrigado.